Olá pessoal, terça-feira, o Ação e Reação aqui, mais uma terça-feira com João Vilela e Guto Brito. Mudamos o programa de quarta para terça, trouxemos o Guto para terça-feira, para as pessoas das mais diversas correntes, né, que vem o programa. Tem pessoas que não podem ver na terça, podem ver na quarta. Lembrando que temos a reprise às 11 horas e 1 hora da manhã. Ontem Cassione com Clemente, na semana passada, o meu amigo conselheiro do Santos, Zé Geraldo, ficou nervoso aqui no programa, mas isso faz parte da emoção, da sensibilidade, né? Bom, a pauta de hoje está grande, você que mora fora de Santos, o clima começou nublado e agora uma chuvinha, um friozinho em Santos, ontem calor, domingo mais ou menos, sábado mais ou menos, sexta-feira um dia maravilhoso de sol, para quem gosta, para quem pôde pegar uma praia, né? Sexta-feira, sábado, dia do educador físico, domingo, dia do florista, né? E ontem, dia do biólogo, já parabenizei essas categorias, né? Ricardo Gomes trocará o Santos pelo Bordeaux, né? Coitado, né? O Ricardo Gomes viu essa confusão toda no Santos, né? Ele com problemas de saúde, né? Então, prefere ficar na França, tranquilo lá, né? Mas, enfim, o Santos que volta a ganhar com o Cuca. Furtos de boca de lobo em Santos, meu Deus do céu. Os caras estão furtando aquele ferro da boca de lobo para vender por 10 cruzeiros para comprar crack, né? 10 reais, falei cruzeiros brincando, né? 10 reais para comprar crack, nós estamos aí, depois cai a mãe, não é a mãe dele que vai cair, o filho dele que vai cair numa boca de lobo, né? Esse cara tem que ser preso, né? O cara que faz comete um crime desse que pode causar um acidente com você distraído na rua, cansado, chegando do trabalho e se enfiar um pé numa boca de lobo dessa, vai dar trabalho aí para médicos, para enfermeiros, gastar dinheiro do setor público para um débil mental que tira, débil mental, né? Que tira uma boca de lobo, né? Não é débil mental não, Filete, débil mental não faria isso, é criminoso mesmo. Criminoso, bandido, né? Bandido, é isso aí mesmo. Conselho Deliberativo, Marcelo Pirillo Teixeira coloca dia 10 a reunião do egrégio do Conselho do Santos, né? Para decidir o impeachment ou não de Pérez, né? Lembrando que aqui a gente não é preto nem branco, não é direita ou esquerda, temos que conduzir o programa mais que se 2/3 do Conselho votarem contra o Pérez, 2/3 mais um, ele vai ser colocado, né, na urna de novo. Então, o Pérez, se perder, tiver 210 conselheiros, 141, 2/3 mais um, votar a favor do impedimento. Em um mês, o Marcelo tem que chamar eleições no Santos. Aí, a eleição só em Santos, não em São Paulo. Aí, 50% dos sócios mais um. Se forem 2.000 sócios adimplentes votarem, se for 1.100 a favor do Pérez, ele continua. Se for 1.101 contra, né? Ou seja, 50% mais um. Se forem 10 pessoas votar, 6 votarem a favor do Pérez, ele continua. 6 contra, ele sai fora. Bom, então, essas são as notícias. Temos também notícias boas. Feira de Extrema no Rio Grande do Norte vende 2 bilhões. A nossa agricultura, tantas vezes renegada, né? Garante tudo, garante prédio que não constrói, a obra que no Brasil faz, pega adendos, tudo é garantido. Mas o agricultor, coitado, que está sujeito a seca, geada, tem que comprar máquinas agrícolas caras, que são exportadas. Mesmo assim, os valentes agricultores, 2 bilhões de produtos e maquinários na Feira de Extrema no Rio Grande do Sul. Museu Pega Fogo, o Museu de Arte Nacional do Rio de Janeiro, construído por Dom João VI, pegou fogo, e agora vamos ver aí se foi como a Boate quis, né? Agora vamos ver se os museus da região, do Brasil, tem AVCB, se tem verba tal. Aquele museu do Rio de Janeiro precisava de 500 mil por ano para essa manutenção. Gastaram com 12 estádios no país, 4 a mais que precisavam, gastaram uma dinheiro e tal, e não tem dinheiro para manter os museus e a nossa cultura vai embora. Coisas bacanas, hein? Dinossauros, casas de Dom João VI, que são muito importantes para a nação, mas infelizmente, né, um país que não preserva o seu passado é meio complicado. Pesquisas dos CDLs do Brasil revelam que 46% dos brasileiros estão endividados, maior parte no cartão de crédito, e segundo o CDL, não é segundo o Filete News não, segundo o CDL, a maioria com gastos não essenciais, como roupas e alguns utensílios não essenciais, né? Enfim. Papa pede solução para os refugiados no mundo, essa é uma outra grande questão. Morreram 67 policiais no Rio de Janeiro. Bolsonaro e Lula, o Lula que não pode concorrer, Bolsonaro e Lula primeiros na Baixada, assim como Márcio França também liderando aqui na Baixada Santista.
Homem preso acusado de 150 homicídios, é preso pela polícia. O nome do marginal é William Santos e sua esposa Jaqueline também envolvida nesses crimes. Enfim, para discutir essas outras questões, sabe que você pode participar do programa ligando aqui para o WhatsApp, passando mensagens com perguntas para o Guto Brito, para o João, para o 13 99711 5545. Se você preferir ligar, falar com a nossa Vitória, com o Reale, com a Gisele, com a Thaís ou com a dona Joana, 21 38 4677. Mandar um abraço para a dona Lucélia, que sempre liga aqui para o programa, dona Ivonete, que sempre fica debatendo lá no sofá da casa dela com o marido, gosta muito do João, do Guto Brito, gosta dos comentaristas, dona Ivonete, que está hoje lá, vendo o seu programa com seus cachorrinhos, dona Norma do Rio de Janeiro, dona Jacirema de Jabuticabal. Bom, vamos começar dia 4, vamos começar pelo João aqui. João, queria as suas apresentações iniciais para depois a gente começar esse extenso debate de hoje. Boa tarde, Filete, boa tarde a todos, boa tarde, Guto. Prazer estar com vocês aqui hoje. Guto Brito, mais uma terça-feira, o Guto é na quarta, terça, é coringa, vem todo dia, né? Não tem problema, importante, boa tarde, Filete, boa tarde, João, prazer fazer o programa com você hoje. Boa tarde, telespectador, importante é estar aqui para tentar discutir e ajudar o telespectador a entender esses problemas, as mazelas do nosso Brasil e da nossa região. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com. Muita gente vê pelo aplicativo, está na academia, está na rua, está no trânsito, vê pelo aplicativo, como se fosse uma live, né? Também passa no aplicativo às 11 horas e às 1 hora da manhã. João, furtos de boca de lobo, você me corrigiu, no ar está certo, é um marginal, um vagabundo. Marginal, sem Furto dúvida. de boca de lobo, porque, pô, o cara às vezes furta um fio, prejudica uma população. Cara, todo furto é ruim, mas furtar uma boca de lobo, o cara pode estar andando lá pensando na vida. Olha, tal. eu não sei se é pior o furto da boca de lobo ou a prefeitura dizer que isso é consequência do desemprego. Não é. Não é. Peraí. Primeiro o que acontece? Na Tamandaré tem um monte de terreno lá. Furto de boca Ninguém de quer lobo. carpir os terrenos lá. Não, Tá não precisando. essa é história. Veja, Ninguém o quer- Nordeste, por exemplo, o Nordeste nunca teve uma renda tão alta quanto nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, aumentou bastante, é verdade isso, que aumentou a renda da população nordestina, A renda do trabalho ou com... a renda em geral. Sim. Tá? É um fato, isso é fato. E nunca aumentou tanto a violência. Você pega o Ceará, por exemplo, que era 19º estado mais violento, passou para segundo mais violento. O Rio Grande do Norte disparou. Ceará do Ciro Gomes, né? Pará, que é candidato a norte, está disparado. Rio Grande do Norte, João, só pra Maranhão, dar uma- tá você tem uma disparado. razão, que eu fui num congresso lá em setembro do ano passado, Rio Grande do Norte. Então, essa e eu relação- fiquei no Morro do Careca ali. E eu sempre ia num centro comercial ali, tem tipo uns comes e bebes ali, Sim. atrás do hotel. Então sempre chego uns dias antes e tal. Aí eu falei, doutor, você vai sair a pé aqui? Eu falei, mas peraí, eu tô no Morro do Careca aqui, só volta a pensar, pô, mas hoje tá perigoso aqui. Eu falei, mas pô, eu vim Olha, aqui, vocês falaram que era essa mais relação, segura. essa Mais relação, segura. o cara conhece já, né? Eu vim há 3 anos aqui, Então, filho. vocês falaram que era o lugar mais seguro do mundo era aqui. É, doutor, mas de um tempo pra cá mudou. Mas mudou assustadoramente. Essa relação desemprego, violência ou falta de renda, isso é uma história, tá? Isso não existe. Sim. Não é porque a pessoa está desempregada que ela vai virar bandido. Isso não tem. Claro que é possível alguns limites, algumas pessoas limítrofes cometerem mais crimes até, mas não tem essa relação. Que senão, toda vez que você tivesse uma depressão no mundo, em qualquer país do mundo, você aumentaria violentamente a questão do crime patrimonial. Não que não possa acontecer. Não, mas a gente tem 14 milhões de desempregados, divide por 2, tudo bem, 7 milhões, já pensou se Não é, 7 milhões virassem criminosos? Não existe isso, né? Muito pelo contrário. É uma Porque a população, falácia. Normalmente, que trabalha muito, é a que tem mais dificuldade, que tem lá é o cara que mais trabalha. Então, essa história não convence. Agora, por que furtam boca de lobo? Porque não há punição. É simples assim. Sabe qual que é a pena? Vocês gostariam de saber qual que é a pena pelo furto de boca de lobo? Não tem pena, porque eles fazem transação penal. Como é um crime sem violência, Eu acho que é tentativa de homicídio. E aonde que foi? Onde eu que acho foi? que você o- acha isso, onde mas foi eu o acho que o cara furto? tem que ser enquadrado, porque veja bem, Aonde foi o furto? Vocês têm essa informação? Aonde que foi Em furtado? todo lugar. tem todo Todo lugar. A gente lugar, vai todo pegar lugar. essa informação no segundo A bloco. prefeitura não tem as câmeras? Não, entre Então. no site da prefeitura, você vai ver que não tem as Porque câmeras. naquele a lugar que- câmera Pra justamente isso. mas Lógico, é fácil pegar, né? Mas Vamos segundo o dividir. Rodrigo Julião hoje na rádio,
na 102.1 no Grupo Mussi, ele falou que teve um furto na casa dele, perto lá, e a prefeitura tinha umas câmeras. Ele foi ver, só que não dava para ver a placa do carro. Então, algumas câmeras são de alta intensidade e as outras não têm uma intensidade tão violenta. Porque a maioria dos crimes usam as câmeras particulares para resolver o crime da prefeitura. Gente, o crime, nós vamos ter que dividir. Eu sei que tem várias divisões para crimes. Tem o crime sexual, tem o crime patrimonial, tem um monte de divisão. Tem contra a administração pública, mas vamos dividir em dois para ficar mais fácil. Crimes passionais, que é aquele caso do cara que por uma loucura qualquer brigou com a mulher, ou a mulher brigou com o marido, esfaqueou, jogou do prédio, ou matou o vizinho. São pessoas que estão no nosso convívio, mas por um motivo ou outro, infelizmente, a pessoa comete um crime que deve ser punido, é claro, mas isso vai acontecer no mundo inteiro. É um crime difícil de prever e prevenir. Porque a pessoa saiu do controle, porque bebeu, porque usou droga, porque teve um problema qualquer, não importa. É um crime passional, da paixão. Ficou com raiva, não foi no jogo de futebol, de um time falou pro outro, ele ficou com raiva, brigaram. E acontece muito em bar, por exemplo, o cara bebe, às vezes um pouco mais, e acaba... A gente sabe como funciona. Mexe com a mulher do outro. Mexe com a mulher do outro, xinga de uma outra coisa e aquela coisa vai. Bom, são os passionais. Isso aí não tem muito como corrigir. Pode melhorar, pode reduzir o horário de bares à noite, pode ter uma série de coisas, mas esses são crimes passionais. O outro crime, que é o nosso problema no Brasil, nosso passional é mais baixo que os Estados Unidos, que a Europa, qualquer lugar, tá? Nosso passional é irrisório. O nosso problema é crime patrimonial. E o crime patrimonial, Guto, Filete, ele funciona da seguinte forma: é o pensamento do agente que vai cometer o crime. Esse agente é um empresário do mal. Ele faz um cálculo, custo-benefício. Qual que será meu benefício e qual que será meu risco? Como qualquer empresário faz licitamente quando vai abrir um negócio. É a mesma forma. O pensamento é o mesmo, só que ele está fazendo para o mal. Então ele vai utilizar, por exemplo, ele vai, vou traficar drogas. Bom, se eu for pego, o que acontece? Quanto tempo pego de prisão? O que me acontece se eu acontecer? Bom, ele faz essa conta. E quanto eu posso ganhar? Eu posso ganhar tanto. Então, ele faz essa conta, é custo-benefício. E assim não é com o brasileiro, é no mundo inteiro. Isso é um pensamento universal. Então, o que os países que deram certo, que tem menos crime patrimonial, né, o crime menor, por quê? Porque não compensa. O cara, quando é pego, ele vai preso e fica o tempo todo preso. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, e o ponto é esse: é custo-benefício. E pegar o cara certo, é seguir o dinheiro. Porque não pensem que tá o cara, o bandido, que tá traficando drogas, armas, aquele com cara de mal, aquele que furta o carro, que rouba o carro, que te assalta na rua, que te leva o celular. Esse cara todo, ele tem um chefe. O chefe não mora na comunidade, não mora na favela. Esse cara mora em prédios bons, tem os filhos nas escolas que nossos filhos estudam. Esse cara tem uma empresa normalmente para lavar o dinheiro. Que é suspeita, né? Claro, esse dinheiro movimenta banco, muito alto o dinheiro que se movimenta disso tudo. É muito nítido isso, todo mundo sabe. Se perguntar a qualquer delegado de polícia, ele vai te informar: olha, o grande problema é que você vai pegar o operário do crime lá na favela. Tem que pegar também. Mas a inteligência da polícia, por falta de investimento do governo, principalmente, o governo estadual, principalmente os governos dos estados, ele não dá essa infraestrutura básica, que é muita inteligência que você tem que ter. Mas no caso de Santos, João, tem as câmeras, que todo mundo fala das câmeras da prefeitura. Mas nós estamos pegando um cara pequenininho ali. Sim, mas... Agora, vai no ferro velho que aceitou essa mercadoria. Tem que pegar o receptador. A gente tem várias praças em Santos que ficam às escuras por conta de quê? Pega o cara o cara saiu com aquilo de alguma forma na mão. Tem a receptação. Tem o cara que pode ser pego pela imagem da câmera. Então a gente tem que avançar e discutir como é que a gente vai fazer para acabar com isso. Desemprego. Não, isso não dá. Essa fase já passou. Tá, mas o que nós vamos fazer? O crime tem que ser proporcional. O cara furtou uma boca de lobo, ele tem que ser preso, nem que seja uma semana. Não precisa ficar preso 10 dias, 20 dias, 100 dias, 200 dias, não é isso. Mas ele tem que sentir que aquilo ali teve uma consequência. Essa consequência que é a questão. Isso estou falando de um crime pequeno. Essa é a famosa tolerância zero, que muita gente critica, mas que é... Exatamente. Então, hoje no Brasil, a revolta dos brasileiros é quanto à segurança. Se você perguntar para 90% da população, a maioria vai falar: olha, minha preocupação é com o crime. Meu filho vai sair, a pessoa vai vir. É tão louco a coisa. Põe ele meio carpindo aí. Você é jornalista, certo? A entrada da cidade, ele não tem entrada da cidade? Põe ele para carpir ali. Você sabe ler e escrever muito bem, por sinal, que eu sei. Não, sabe. Você, quando vê uma criança de 10 anos que está lendo e escrevendo ali, ela fala: não pode tal coisa,
ela sabe que não pode. Está escrito aquilo, não tem como. Mas o Supremo parece que não aprendeu a ler e escrever. Vou dar um exemplo, estou falando isso pelo seguinte. Na Constituição nossa do Brasil, aquela que é bem longa, tem vários artigos, trata de tudo, até do Colégio Dom Pedro II ela fala, no Rio de Janeiro, ela fala de tudo. Essa Constituição nossa tem um ponto lá que ela fala que crimes hediondos, e hediondo são, podemos traduzir como horrorosos, detestáveis, crimes do crime. Crimes hediondos não há progressão de pena. Não há progressão de pena para crimes hediondos. Não, né? Não, a palavra não, N-A-O-T-I-O, não há progressão de pena. O Supremo entendeu que não quer dizer que há. Como é que pode um ser pensar dessa forma? Então, há progressão de pena. Mas eles então, além de assassinar a língua portuguesa, literalmente, cara, eles ainda estão indo contra a Constituição. Na realidade, eles são deuses, né? Eles pensam que são deuses, né? Bom, uns pensam, os outros têm certeza, né? Eu acho que eles acham que estão acima de Deus. Então. Porque Deus também não é não, sim é sim. Não. Né? Eles só não estão para alguns acima da ONU. Toda poderosa ONU, segundo o ministro Fachin. Não, tem 2 caras na ONU, são 2 só, né? Nesse comitê. Pelo amor de Deus. O comitêzinho, tem 2 caras. Mas, voltando ao assunto, eles pegam a lei e eles leem do jeito que eles querem. Eu vi de um ministro do Supremo, na televisão, falando o seguinte, que está lá, está escrito ali, ele falou, ninguém será preso em ação penal antes do trânsito em julgado. Vocês já ouviram isso? Sim. Fecha aspas. Fecha aspas. Todo mundo leu isso. Ninguém. Aí ele ainda falou assim, ninguém é ninguém. Preso é preso. Aliás, quem falou isso também foi aquele colega teu jornalista lá de São Paulo, que ele usa o chapéuzinho, o óculos vermelho, que esqueci o nome dele agora. É muito famoso, aí ele sempre deve ter umas polêmicas de que o Lula não tinha que ser preso, bom. Sim. E ele foi o seguinte, ele falou assim, não, ninguém é ninguém, preso é preso, ação penal, trânsito em julgado. Então, alguém, por favor, avisem para ele que não está escrito a palavra preso. Não está escrito a palavra preso. Passou isso em todos os jornais, em toda a televisão. Foi uma discussão do ano no Supremo, que se ninguém será preso antes do trânsito julgado. Não está escrita a palavra preso. Eles repetiram isso o tempo todo. Então, uma mentira repetida várias vezes acaba virando verdade. Mas né? não tem a palavra preso. Tem lá culpado. Aí o cara fala, culpado e preso e culpado. Não. Você pode ser preso e não ser culpado. Pode. E pode ser culpado e não ser preso. Que é o que acontece na maioria dos casos. Por exemplo, Brasil, se o cara cometer um furto simples, abaixo de 4 anos, você não vai preso. Então. Crimes, porque eles inventaram essa moda, que não é bem assim, mas crimes abaixo de 4 anos não vai preso. Mas você é culpado. Mas não vai preso. Então, preso e culpado são coisas diferentes. No Brasil, né? Não, no mundo. Preso e culpado são coisas diferentes. Com a interpretação que o judiciário dá da lei, né? É só no Brasil que existe esse tipo de franquistamento jurídico. Mas, ou seja, os caras não sabem ler a Constituição. Saber, eles sabem. Não sabe, filete, não sabe. Eles ganham uma fortuna. Não, eles leem o que eles querem. O que interessa pra eles. Eles o que interessa. Quando foi no impeachment da Dilma, era uma questão muito simples, que perdia os direitos por ela. Estava lá como candidata agora a senadora. A primeira nas pesquisas mentirosas, não né? Não tinha ou perder, não tinha... fatiar, né? Ou ela sair da presidência e perder os direitos políticos. Uma coisa não fala sem a outra. Não tem menor... Vai eleger. E vai eleger o Aécio, deputado federal também. Olha que beleza. O que a gente precisa avançar nessa questão, eu acho que é na punição desses pequenos crimes. Claro. E aí a gente também não pode criticar só a polícia, porque a polícia enxuga gelo. A polícia prende, antes de terminar a ocorrência, a gente cansa de falar isso. Então como que a gente pode avançar? Porque eu trabalhei na Prefeitura de Santos há algum tempo e cansei de fazer matéria dizendo do prejuízo que causa a depredação do patrimônio público. A Prefeitura não tem a Guarda Municipal? A Prefeitura não tem essas ditas câmeras? Então alguma coisa, principalmente em relação às câmeras, não está funcionando direito. Porque você tem ali vários olhos para tentar evitar esse tipo de coisa. Se você vê uma pessoa que está tentando tirar... É só você passar um rádio, fulaninho, guarnição tal, ou polícia militar, tá vendo isso. Aí eu vejo 2 problemas. Sabe? Não pode fazer igual amigo meu que jogou uma garrafa, né?
Ele tava no pé de 15 andares, o cara tava roubando boca de lobo, o cara jogou uma garrafa aí em São Paulo. Quase pegou, atingiu o alvo, não? Pegou perto, mas o cara tomou um susto. O cara saiu, então, evitou o dano. Agiu de acordo com a lei. Tipo, afastou o meliante. Vocês não acham que isso poderia... A gente tem que avançar. Deveria. Brilhante Ustra. Quando a gente fez a nossa Constituição em 88, o constituinte, que não é o deputado, é o cara que participou de lá, ele falou o seguinte, que é privativo da União legislar sobre direito penal. Por que ele escreveu privativo da União? Pelo seguinte, os estados, a polícia militar é do Estado, a polícia repressiva é do Estado, a polícia civil é do Estado, os delegados, polícia civil, são do Estado. O judiciário, em regra, é do Estado. A exceção é federal, mas a regra é ser do Estado, certo? Os presídios, em regra, são do Estado. A grande maioria é isso. Só que a legislação é da União. Só que o Constituinte, naquela época, entendeu o seguinte, vamos colocar privativo. Constituinte. Não, e foi certo nesse ponto, Guto. Essa Constituição foi emendada muito mais. Terrível. Mas eu estou falando, nesse ponto, eles colocaram privativo por quê? Porque tem estados que não têm condições de realmente ter uma legislação. Então ele coloca federal, a regra, e na que o falta Estado, dessa... como é privativo, ele poderia delegar para os estados, Estado, você tem condições de cuidar disso, você pode fazer sua legislação penal. É privativo. Foi para o STF. O STF entendeu que privativo quer dizer exclusivo. E não é, né? E não é. Privativo é privativo. A lei é muito clara nesse ponto. Então, quer dizer, você tem hoje um problema de legislação, realmente. Tem um problema de entendimento porque nós da temos língua portuguesa. um país continental, ninguém tem dúvida disso, é um país continental. Não tem lugar no mundo que tenha um país desse tamanho, com culturas diferentes, com formações diferentes, com lugares com crimes diferentes, que não tenha dado para o Estado você legislar e que está muito mais próximo um deputado estadual, um governador, do que o presidente da República. E aí você vai aprender a resolver. Então, nesse ponto, assim, nós temos uma lei frouxa, completamente frouxa, nós temos um sistema que não pune, o policial é goiaba, e o Poder Judiciário é mamão. Um prende, o outro solta. Eles não conversam, né? E ainda temos a separação das polícias, né? Polícia que é civil, outra polícia coisa civil, polícia sensacional, militar. Guto, porque você não consegue ter uma coordenação desse ponto. Porque era fácil. Pega Portugal, que é a nossa pátria-mãe. O que eles fizeram lá? Polícia Civil é polícia judiciária. Está ligado ao judiciário. É investigativa. Porque se o policial civil não fizer um bom trabalho, não vai haver punição, por melhor que seja a lei. Porque a investigação precisa de provas. E as provas vêm da onde? Da investigação. E aí, essa polícia judiciária é exclusivamente para investigação. Claro, né? Claro, mas não privativamente. Não, exatamente. Então, a gente tem vários Frankensteins jurídicos na legislação que, como você acabou de falar, é desorganizado. Já o crime é organizado. Muito, né? muito. Tem a hierarquia, tem as suas leis rígidas, por isso que está tomando conta do Brasil. Você falou do Nordeste, o que acontece no Nordeste? As facções criminosas do Sudeste migraram, porque eles viram ali um campo aberto para lavar dinheiro, naquelas propriedades lindíssimas, né? Abrir comércio e se instalar lá futuramente, inclusive para dominar e organizar o crime ali. Porque eles viram que o Estado efetivamente não governa na parte de segurança, então eles já tomaram. O Nordeste, por isso esse aumento da violência. Norte e Nordeste está numa situação muito difícil. A gente viu recentemente as rebeliões nas cadeias. Não que aqui esteja bom, hein? Não, mas exportou-se o crime organizado. É só pegar o início do Rio de Janeiro, como é que começou esse tráfico de drogas de qualquer forma? Na época do Brizola, que a polícia não podia subir para não pegar a filha do governador. É. A gente lembra muito bem disso, todo mundo lembra disso. Nos anos 80. Que acabou pegando depois, né? Bom, rapidamente, pesquisa do CDL, Guto, 46% dos brasileiros endividados, né? A maior parte no cartão de crédito e, segundo a pesquisa, com produtos não essenciais. É difícil isso, né? Porque o consumo está aliado, muitas vezes, à necessidade da pessoa se manter lúcida, né? Porque endividado, a pessoa acaba se descontrolando, como a pesquisa que você tem aí diz que é para bens não essenciais, cada cabeça uma sentença, né?
Acredito que essas pessoas devam ser eleitoras do Ciro Gomes, né? Sem dúvida. Porque vão limpar o nome caso o Ciro Gomes... O Ciro Gomes precisa prometer também transformar água em cerveja. Porque se ele traz o amor... Em 3 dias? Em 2 dias. 2 dias. 2. Tira o nome do SPC e transforma água em cerveja. Veja, o grande ponto é que faltamos para nós uma cultura e uma educação de consumo. Nós não temos essa educação de consumo. Entender que o valor do salário, o valor do dinheiro, para o seu uso saudável do dinheiro, é importantíssimo ter. Nós somos uma democracia muito recente e o uso de cartão, por exemplo, é muito recente no Brasil. Se pegar os Estados Unidos, a quantidade de anos que eles já têm usando cartão de crédito, a nossa legislação é muito falha também nesse ponto de dever realmente. Então as pessoas são perdidas ainda, elas não têm noção de juros sobre juros. Os bancos hoje, o grande ponto do dever, pode ter certeza, escreve o que eu estou te falando. O juros dever é muito alto, chama né? por causa do banco. Você não tem esses juros que nós temos hoje no banco. Não existe. Que no mundo inteiro não há nada próximo a isso. O cara não consegue que pagar. Nem próximo. Aliás, se um agiota, que é criminoso... Isso, agiotagem é crime, agiotagem né? é crime. O cara empresta normalmente muito mais baixo que os juros que o banco. Mas do banco não é crime, do banco é legal. O banco, eles têm um sistema Deve ser o nosso Brasil, que é o né? grande ponto. E as pessoas, infelizmente, não sabem calcular juros sobre juros, elas não têm uma noção de matemática financeira. Aliás, os comerciantes, estou falando como comerciante, a maioria dos empresários não tem uma noção e é muito comum cair num conto, que eu toda hora recebo do banco essa ligação. Olha, João, eu tenho uma proposta aqui para você, que em vez de você aplicar o seu dinheiro e ter uma reserva financeira saudável, você pode pegar emprestado o seu dinheiro, esse dinheiro você pode pegar emprestado, e você vai ter a rentabilidade melhor ainda. Eu falei, vem cá, como é que eu falo pro Papai Noel? Eu escuto isso já várias vezes. Essa semana mesmo eu recebi um telefonema. O cara devia ser preso. Não, isso é um absurdo. Isso é estelionato. Isso é crime, né? Isso é estelionato. Você falar uma coisa dessas... É um absurdo. Então os bancos fazem isso. Tem um negócio de capitalização. Olha, faça uma capitalização com a gente. Você rende tantos por cento, dá menos que poupança, mas rende a poupança, tiramos todo mês R$200 da sua conta, todo mundo deve ter escutado isso já. E aí o que acontece? Nós temos prêmios mensais, prêmios diários, até 200 mil, não sei das quantas. É uma loteria, carro, você tá perdendo dinheiro. Que bacana, tudo bem, vou poupar, em vez de colocar o dinheiro na poupança, eu vou colocar nessa capitalização, né? Aí quando você pega o contrato, se você for ler o contrato, dá você vê que começa com 75%. Você já perde no carregamento 25%. Ou seja, você põe R$100 já tem 75 Isso pra você. ninguém conta. Então, quer dizer, é algo assustador. O que o Ciro está pretendendo fazer, Guto, bem rapidamente, eu sei que nós estamos no intervalo, mas é o seguinte, ele tá no site dele. A ideia é boa. Mas não é do jeito que ele tá. É ótima, é sensacional. É sensacional. Ele quer fazer o seguinte, está no site do Ciro Gomes, do Cangaciro. É só você dar uma olhada e ver o que ele quer fazer. Ele quer que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil comprem esses créditos, refinanciem para essas pessoas. Comprar as dívidas, né? Comprar essas dívidas que essas pessoas têm. Para o banco, pegar um crédito podre, e os bancos particulares, Santander, Bradesco, Itaú, vão ficar felizes da vida. Vão pagar as dívidas e sem aí discutir, né? Sem negociar. Recebe lá o dinheiro, que é uma beleza, e aí vão parcelar essa dívida. Outra ideia que também está no site dele, CPMF, é que ele faça a dívida solidária. Olha que ideia sensacional. Que um pague a dívida do outro e se financie, avalize a dívida do outro. Então o Filete tem uma dívida, eu vou lá e falo, então, sou teu amigo, vou te pagar a tua dívida. É uma coisa sensacional, né? Pensar nessa forma, ser avalista. Alguns da direita são banqueiros. É altruísta, né? Alguns da direita não todos são banqueiros. É algo assim que devia ser crime, propaganda enganosa na política. Porque é o maior fake põe news. No site, né? Ele põe isso no site, tá lá, né? Fake news. Gente, isso é fake news. O que estão prometendo na política hoje, no horário político, é fake news. Isso é crime. Deveria ser crime prometer algo que é impossível de realizar. Aliás, falar em fake news, a Justiça Eleitoral já determinou que se tire qualquer alusão ao ex-presidente Lula. Né? Quem é Lula? Tomou multa já. Quem é Lula? Não, mas a propaganda continua, Ele né? falou que o Haddad falou que não deu tempo para pagar a multa. O presidente? O presidente? O presidente. Continuam lá fazendo, e ele fala a Rod 13. Ali, tem que refazer a propaganda. Ali tá um absurdo. A Gleisi Hoffmann,
Estava como advogada. Advogada. Não pode, tá? Ela é impedida pelo Estatuto da OAB, ela não pode, porque ela é senadora, ela não pode ir contra o Estado. Então, ela é senadora, ela é advogada, ela é sem terra. E o Haddad também não poderia, hein? Fala bem, em vez de vocês ficarem brigando O Haddad aí, até não poderia. Em vez de você ficar brigando, que a gente traz pessoa aqui da OAB, o outro reclama. Trouxe fulano de tal. Eu não tenho uma cartilha, desculpe, você vai para alguns advogados, eu não tenho uma cartilha aqui para saber se a fulano de tal é inimiga da fulano de tal. Essa briga da OAB, vocês têm que participar mais da vida do país, a OAB que é muito importante. Não adianta, a gente traz o Guto Brito aqui, é da turma do não sei quem, já o outro mimimi lá. E nós não temos que obrigatório saber qual advogado que gosta do outro advogado e tal. Vocês têm que respeitar a opinião, porque essa briga da OAB já deu, né, gente? Vamos tocar a vida para frente aí, vamos chamar o intervalo, né? Muita gente participando, você pode participar, manda o seu zap aí pro 13 997 11 5545, mandando perguntas aí para o João Vilela, para o Guto Brito, falando ainda, temos que falar do Papa que está preocupado com refugiados no mundo, temos que falar do museu que pegou fogo e de dos policiais mortos no Rio e outras perguntas de vocês aí. É muito rápido, Papa já voltamos. Tinha que estar preocupado. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194.
E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Segundo bloco um pouco mais curto, atrasamos o primeiro bloco, mas faz parte do processo. Carlos Alberto da TV Com. Boa tarde, Filete. Um abraço a todos. Infelizmente se investe pouquíssimo em cultura aqui no Brasil. Isso só faz aumentar a criminalidade. Abraço para você, para o João e para o Guto. O Hernani, meu amigo lá de São Bernardo do Campo, vendo o programa por internet, mandando um abraço a todos. O Alcino, telespectador, um abraço na mesa. E aí, Filete, fora Pérez? Não. Os conselheiros vão avaliar, né? Os conselheiros vão avaliar no dia 10, aqui a gente não vai poder ter tendência, mas eu acho que o clube passa por um momento muito crítico, né? Muito crítico e muito triste, né? Muito triste, e se o Pérez cometeu irregularidades, que ele seja punido, né? Para a Jéssica, mandando abraço a todos. Paulo Eduardo Costa, Locomotiva, dia 6 de setembro, feriadão, tá Design Gallery trabalhando, a Clínica Filete, o Guto Brito tá aqui, a TV Com, mas 6 de setembro, às 19 horas, né? O livro do Ednei Abrantes, Construção e Desconstrução da Imagem dos Políticos. É mais ou menos o fake news aí, os políticos também que enganam a gente também e tal. Uriel Vilas Boas, João, como aceitar as pesquisas que indicam um percentual elevado para um candidato radical de direita na nossa região, né? Já te respondo, Uriel. Mas tem uma outra aqui para fazer um contraponto. Contra os investimentos na área social para diminuir a criminalidade. E tem a dona Ruth aqui falando, realmente o Bolsonaro é o único que não é ligado aos banqueiros, porque a direita radical e os esquerdopatas, esquerdopata não, né? Os esquerdas também são, ou seja, querem facilitar a vida dos banqueiros. Então ela está dizendo que a metade dos candidatos de direita são dos banqueiros ou ligados a eles, e os esquerdas também querem ajudar. Então já perguntou do Uriel, por favor, para mim. Uriel Vilas Boas. Está perguntando como é que você acreditar explica nas pesquisas que dão um radical de direita ali. Como é que o Bolsonaro está liderando a região? Pronto. É muito simples, Uriel. É a questão da violência. Não é na sua região, no país inteiro. As pessoas cansaram desse sistema, desse mimimi, como o Filete falou até agora, de mimimi, de passar a mão na cabeça de bandido. Ninguém aguenta mais. Vê alguém que escuta e fala o que as pessoas estão pensando, as pessoas se identificam com ele. Ninguém aguenta mais. A gente sabe que não deu certo esse sistema até agora de proteger bandido. O coitado, no mundo inteiro que deu certo. Vai para os Estados Unidos e tenta fazer alguma coisa de errado. Veja o que acontece com você. Aí as pessoas falam, nossa, lá, pessoal, é duro. A lei é dura. Mas, poxa, nos Estados Unidos, vai lá para a Suíça, que todo mundo acha que é um paraíso total, e veja se você vai entrar na casa de um suíço. Lá na Suíça, não sei se vocês sabem, você faz o serviço militar suíço, por exemplo, e você recebe de presente um rifle no final. Toda casa de suíço tem um rifle.
Se você entrar lá, você vai tomar um tiro se você quiser assaltar. Você está invadindo uma propriedade privada. Japão, que todo mundo fala, nossa, o Japão é ordeiro, o japonês. Não é o japonês. A lei lá é dura, gente. E a punição é exemplar. Tanto é verdade que tem vários brasileiros no Japão presos, doidos para serem deportados para o Brasil para cumprir a pena aqui. Não querem cumprir a pena lá. Ué, por que será? Será que é tão pior? Aqui não, aqui é melhor para ele, claro, que cometeu o crime. Então o ponto é esse. Ele está falando uma coisa, Uriel, que as pessoas estão revoltadas, é todo dia com medo de sair à rua, tem medo de você andar com o celular, medo de ir às compras, medo de ficar em casa. Então as pessoas falam, eu não aguento mais essa bandidagem solta. O que aconteceu? Um candidato veio e fala abertamente, de uma forma radical, verdade, radical, o que as pessoas estão querendo ouvir, que não aguentam mais essa questão toda da bandalheira que ficou aqui. E está falando, espero que ele haja da forma que ele está falando, porque o que menos quer é por isso que falem uma coisa e façam outra. Então é uma mudança, as pessoas estão querendo mudar radicalmente. Olha, eu não sou a favor do Bolsonaro, tá, Uriel? Mas para depois dizer que eu sou a favor, eu acho que ele é uma mudança realmente, tem um discurso que as pessoas estão gostando, não é meu candidato, por exemplo, mas eu estou te falando, esse é o grande ponto. As pessoas estão radicalizando e querem uma resposta rápida e eficiente para o que está acontecendo. E o Bolsonaro veio e fala o que as pessoas que estão revoltadas com isso querem ouvir. Você vê a quantidade de pessoas, é só ver a pesquisa. Quantas pessoas estão descontentes com a segurança no Brasil e quantas pessoas querem votar no Bolsonaro. É uma coisa ligada à outra. É só você, essa questão da segurança, é só você analisar dos 28 anos passados, quer dizer, desde o Collor, da Constituição para cá. Sim, centro-esquerda governou o Brasil e só piorou. Se a gente tem esses 30 anos aí de administrações de centro-esquerda, né? Sarney, Itamar, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, esse modelo que eles propuseram fracassou. E Guto, dentro desse período a gente teve o PCC. Sem dúvidas. Né? Foi criado, iniciado. Você teve o PCC, né? As facções criminosas no Rio de Janeiro, o crime na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Então, se existe um Bolsonaro hoje, é porque a esquerda e a centro-esquerda não souberam fazer a lição de casa lá atrás. Me permita, Guto, porque é o seguinte... O PT não é tão à esquerda assim, ele é bem à direita. Os fatos comprovam que o PT é bem à direita, tanto é que vejam o que aconteceu em relação ao BNDES. Amigo de banqueiro e tal. Banqueiros ficaram felizes da vida. E o PSDB não é tão à direita assim, não. Ele é bem à esquerda. Exatamente. Não confundam, porque uma tem uma cor vermelha, o outro é azulzinho. E porque eles vivem brigando. Brigam nada, eles se amam. Você viu o que o Fernando Henrique falou, né? Vão se juntar. Que no segundo turno, se houver a candidatura do Bolsonaro que vá para o segundo turno, eles se juntam. Ninguém reclame que os candidatos não são coerentes. Todos estão sendo coerentes. Todos estão se mostrando a sua cara tranquilamente. Ninguém está sendo incoerente ali. Exatamente. Você pega o Cangaceiro falando do SPC, sim, que é uma coisa que não vai acontecer, então ele está se mostrando a cara dele que tá ali. É uma mentira, acredita, né? Quem quiser. É uma mentira. Você pega, por exemplo, a Marina falando da forma que ela fala, ela está sendo coerente com o discurso dela, da vida inteira dela, e vai continuar dessa forma. Você pega o Alckmin, por exemplo, o Alckmin é extremamente coerente. Eu admiro o Alckmin pela coerência, porque ele é médico. E ele é médico anestesista. Ele anestesiou o estado de São Paulo esse tempo todo. Extremamente coerente. Estão satisfeitos? Vamos votar no Alckmin se está satisfeito com o Alckmin. Então, com arco de alianças que é o governo Temer hoje. Vocês acham que o governo do PT, junto com o governo do Temer, nesses 15 anos que nós tivemos até agora, foi bom? Votem no Haddad, no Lula, no candidato que seja da esquerda. Vocês acham que estão a favor do MST, por exemplo? Vota no Boulos. Se você não quer pagar dívida mais nenhuma, que o Estado não pague dívida e faça uma revolução socialista, volta na Vera Lúcia. É uma questão de escolha. PSTU. Vejam, é só ter a Manu, você esqueceu da Manu. Você não está falando do Cabo também. A Manu, não, desculpa. Lute como uma mina. A Manu, ela está numa candidatura triplex. O que é a Manu? É uma candidatura triplex. Então, o que é a candidatura da Manu? É a primeira candidatura triplex do Brasil. O PCdoB está ou não está na disputa? Ela falou no Roda Viva que a chance de A Rotário perguntou para ela, qual a chance de 0 a 10 de você... não sair candidato a presidente da República e se filiar no Roda Viva naquele tempo ali atrás. Que não deixaram ela falar, né? Zero. Ou seja, gente, os candidatos estão aí, são coerentes, estão mostrando a sua cara.
É só votar. Se quiser uma coisa nova, tem o João Amoedo, que fala abertamente que ele veio, por que ele não tem partido dos antigos. Cada um vai votar em quem acha que é coerente. Vamos deixar isso claro. Independente de esquerda, de direita, só veja o discurso. Todos eles estão bem coerentes. Filete, posso... Tem pergunta aí? Tem. Boa tarde, João, Guto, Filete. Sempre a mesma coisa, Guto. O museu pegou fogo. Agora resolveram se preocupar com o nosso patrimônio. Como você falou, lembrou do incêndio naquele prédio. E agora complica, no prédio da Boate Kiss. No dia seguinte resolveram olhar para as boates da cidade. Será que vistoriaram tudo? É complicado. Depois do roubo se colocam as trancas. Se roubar boca de lobo for culpa do desemprego, não vou sair mais de casa à noite. Estive ontem na Design Gallery, na Marechal. Parabéns, João e equipe, ótimo atendimento. Obrigado. Então é a Dona Rosa. Dona Rosa, muito obrigado. Então, João, Guto, o que você acha dessa questão? Essa questão dos museus, é triste a gente ver um patrimônio de 200 anos que ganhou como presente de aniversário a destruição total, né? E a gente vê que nos últimos 14 anos, 16 anos, foi o governo de esquerda que teve à frente e a situação dos museus, principalmente do Museu Nacional, só piorou. Agora tem um monte de gente aí dizendo que foi o governo Temer que não repassou as verbas, mas é bom lembrar que o Museu Nacional do Rio de Janeiro é subordinado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual militam e dominam os elementos da esquerda. Foi feita uma pesquisa só com o salário que ganha o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, daria para se fazer um sistema anti-incêndio eficaz no museu. Uma pena ter sido destruído 200 anos da história do Brasil. Agora acho que o momento é de tentar reconstruir pelo menos a fachada, preservar essa fachada e se tentar reconstruir com coleções compradas ou que sejam doadas de outros países, porque o que tinha ali eram peças únicas, né? A gente fica muito triste. Agora, é o cúmulo, você não ter uma brigada de incêndio, seja do Exército, seja de voluntários, seja da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar. Você não tem um dispositivo com tanques ali, com água para se poder fazer um atendimento a um museu tão caro, com tantas joias, que se perderam em questão de horas, 200 anos, virou cinzas em questão de horas, e agora a gente vê um monte de oportunista aí dizendo que foi o governo Temer que não repassou o dinheiro pro museu melhorar a infraestrutura. Aí eu já faço um paralelo. Prefeitura de Santos, será que os museus da cidade têm condição de receber visitantes? E se também não estão em condições iguais ou piores do que o Museu Nacional, será que não era bom, vereadores, façam uma visita? Se vocês nunca foram aos museus de Santos, visitem os museus de Santos, perguntem, vejam se está tudo bem, se tem AVCB, Corpo de Bombeiros, por favor, porque depois que acontece, aí tem um monte de gente que vai se dizer que já tinha avisado, que tinha dito, é melhor antes, principalmente o nosso patrimônio aqui, as nossas igrejas centenárias, né, muitas delas construídas há vários e vários anos, 400, 300, 350 anos. Vamos dar uma olhada no nosso patrimônio cultural. Tem uma para vocês também aqui. O Carlos Alberto, concordo com o João, pois a única diferença do Brasil e dos Estados Unidos não é a corrupção, e sim a impunidade. Lá também se deixar a corrupção. Opa! Tanto nos Estados Unidos tem mais presidiários do que aqui. Lá existem apenas presídios que as pessoas se recuperam, ou seja, que nós sempre falamos aqui. Porque lá não tem um artigo na Constituição, lá o preso trabalha para cobrir o seu dano. Compulsoriamente. Compulsoriamente. Tanto é que na Califórnia teve um incêndio agora, mandaram quem apagar o fogo? Os presos. Perfeito. Assim, nossa Constituição, no artigo 5º, proíbe não. Faculta um desejo, se o preso quiser trabalhar. Privativo ao preso. É fantástico. Agora, veja, isso aí, você não pode obrigar compulsoriamente o preso a trabalhar, prevê nossa Constituição de 88. Vejam, o que aconteceu nos museus também é coerente, Guto. É coerente o que aconteceu nos museus. Porque o brasileiro nunca dá valor a essa parte, dá valor lá no Louvre. Então você pega hoje, eu fiz uma conta aí do que gastava o Museu Nacional no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, que ninguém estava nem aí. Teve há um ano e pouco atrás uma matéria do Globo News, uma matéria grande, de vários capítulos, falando do estado que estava o museu. Todo mundo sabia. Alertando, teve um cara lá que era funcionário lá, de 37 dias atrás, estava no Ministério Público, falando do risco de incêndio. Quer dizer, todo mundo sabia, não tem nem, coerente o que aconteceu. Aliás, rara se não tivesse acontecido. Se não tivesse acontecido, ia ser muito estranho. Mas vejam,
Sabe quanto se gasta na Câmara dos Deputados? Só na Câmara, era 510 mil para manter o museu, né, que eles estão gastando. Na Câmara dos Deputados, só eles gastam de pó de café, 600 mil reais por ano de pó de café na Câmara dos Deputados. Ou seja... O deputado chega cansado lá. Para lavar 19 carros, fecharam um contrato de 500 mil. Lavagem de carros também, 500 e poucos mil. Quer dizer, se você pegar o custo no Brasil... Então a Operação Lava Jato... Quem já foi ao Louvre, teve a oportunidade de ir ao Louvre, vai ver, não só o Louvre, como os grandes museus do mundo, de Nova York, o MoMA, todos os museus que tem na Inglaterra, você vai ter um sistema que facilita a manutenção, tem a segurança total daquilo lá, você pode visitar o lugar com toda a tranquilidade, os museus são extremamente preparados, mas dinheiro público é muito pouco. Quando tem, é muito pouco, porque os museus são bem administrados e o sistema, você vê, a primeira coisa você vê os universitários, né, Jô? Você vai no Louvre, você vê um monte de universidades do mundo todo indo lá fazer pesquisa. Não, você tem uma ideia, só para você ter uma ideia do que é o Louvre, só para ter uma ideia, quem não conhece o Louvre, o que é o Louvre, ele recebe mais turistas, só esse museu na França, do que todo o Brasil, por ano de turista. Você imagina um museu numa cidade, recebe mais turistas quem vai em Paris do que o Brasil inteiro. Olha o tamanho do Brasil, o tamanho do Louvre. Quem vai na Paris quer ver a torre, a Champs-Élysées, o Louvre. Não, sem dúvida, mas lá eles deixaram fazer certas coisas que seriam proibidas. Você entra lá, tem uma pirâmide de vidro na frente que seria proibida, porque eles têm os xiitas nesse ponto, e são radicais, e querem manter uma restauração. Não, vamos modernizar os museus, manter o que tiver que manter, modernizar o que tiver que modernizar, trocar o que tiver que trocar. Estava todo infestado de cupim. Quem morreu ali foram os cupins. Muitos cupins morreram. O novo convivendo com o velho harmonicamente. Não dá, tem que ser harmônico. Você vai na Alemanha, eles juntam o novo com o velho. O nosso centro de Santos está condenado. Nosso centro de Santos, porque fizeram uma lei aqui em Santos de patrimônio, mandei uma lei ambiental, olha, vamos manter lá o Alegra Centro. Vai ver que Alegra que está lá no centro. Só tem empresa fechando. Você não consegue abrir uma empresa e dar o que na Constituição, aí é certo, na Constituição tem, a função social da propriedade. Porque tem que ter um uso. Tem que ser usado. Então, aquele museu, por exemplo, poderia ter sido construído prédios em volta, restaurantes. A cadeia velha de Santos está abandonada lá. Por que você não licita para um restaurante bacana, cria um entorno legal, cria entornos que deem dinheiro e possam manter aquele lugar de uma forma adequada? Não adianta manter. A Gen não está lá, não? A Gen? Quem? A Gen não está lá? Não adianta, tem que dar dinheiro, Filete, não por gastar mais dinheiro. Eu estou falando, a Gen está lá, tem que tirar a Gen de lá, né? Sim, mas veja, a questão é da função, é função ao imóvel. O imóvel tem que ter função, senão não existe, esse imóvel não é para existir. Tem que lugar a uma coisa matemática, né? Um restaurante, tem que ter, isso tem no mundo inteiro, é assim que funciona. Modernize, troque esse piso, troca esse elevador, muda a fiação, mantenha-se um esqueleto, troque o que tiver que trocar. Não venha com aquela coisa chita, não, a telha, que nem Por que você está abandonado, aquele pedaço ali do Gonzaga, primeira quadra, depois do Atlântico, tudo abandonado. Aí eles querem que o azulejo de vidro seja igual ao que foi feito na França. Que nem na França tem mais. Nem na França tem mais. Porque Napoleão. Gente, não dá para você manter... Olha, você tem que fazer de uma forma mais próxima possível, mas do adequado. Senão ninguém quer mais, isso é uma bomba. Você tem atrás do balneário ali um prédio abandonado, que o cara se mantém a duras penas, porque não pode usar para nada. Você não pode restaurar e fazer algo mais novo. Entendeu? Você não pode modernizar. Tem a casa do seu João aqui na Conselheiro Nébias, que é uma casa particular, que ali foram ali tombaram. Não adiantou falar. Mas construíram o McDonald's do lado, né? O McDonald's, tudo bem, tudo bem. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Mas tem que preservar os 200 metros, João, do local? É a altura. É o problema que da cadeia velha, por exemplo, que a prefeitura não pode fazer nada com a nossa rodoviária. Mas como é que construir o McDonald's ali? Então tem que... Não, a altura não passa da altura da casa. É a altura que você não pode... Que é outra bobagem. Você pega no mundo inteiro, mistura o antigo com o moderno. Não tem problema nenhum, mas é dar uso. Tem que estar. Se não tiver uso, né? Se não tiver uso, não tem por que estar ali. Vamos deixar o Guto Brito falar o que ele quer falar. Só fazer uma parte aqui. Guto Brito, deixar que ele é corintiano. Então, o Corinthians está em queda. Não, é sobre o Corinthians. Eu aproveitar esses minutos finais aqui. O jornalista da Rede Globo, Zé Roberto Bunier, foi extremamente infeliz num comentário que fez ao fazer aí a cobertura de um assalto que teve no estádio do Corinthians. Ele disse para a repórter, abre aspas, estão roubando o próprio time, fecha aspas. Meu Deus. Então, um jornalista que tem a função de dar os bons exemplos, o senhor Roberto Bunier, infelizmente, foi muito mal, errado, discriminatório,
né? Conversa de barzinho, né? Conversa de barzinho. Por uma situação semelhante, o William Vac foi demitido da Globo. Vamos ver o que a Globo vai fazer agora com o seu Roberto Burnier. Muito horrível a sua atitude, eu desprezo a sua atitude, seu Roberto Burnier, e não basta se retratar, viu? Eu acho que você deveria ser processado por conta do que você falou. Que você generalizou, disse que todo mundo... Se a diretoria do Corinthians tem de processar criminalmente o jornalista José Roberto Burnier. Não basta só se retratar. Tem vários corintianos de gente boa. Tem, lógico, bandido. E porque isso incita a violência, gente. Sim, sim. A gente tem que parar com isso, sabe? Isso incita a violência de uma pessoa, de um jornalista que deveria fazer justamente o contrário. Lutar contra isso. Nota 0 para você, Burnier. Vou mandar um abraço para Tereza Wolf, Elma, que estão vendo o programa, o Passarinho, o Paulo Alberto, o professor da TV aqui do Esporte, o Sidney Pereira Costa, que está vendo o programa, meu amigo Maneco, todo mundo participando do programa aqui. João, suas considerações finais, estamos sem tempo, daqui a pouco a Vitória já chama... Tem mais 2 minutos aí, tem mais 2 minutos. Nós vamos começar a cortar o microfone agora. Mas, quando chegar o cara aqui falar muito, a gente vai cortar o microfone. Olha, inclusive o professor. Apesar das minhas críticas, claro, mas apesar das minhas críticas, eu estou muito otimista com o Brasil. Nós temos uma oportunidade agora pelo voto. Analise, não estou falando só de presidente da República, deputados federais, estaduais, governador. É importante a gente olhar a vida pregressa. Olha fatos, esquece o que está falando, esquece o que ele fala, ou o que falam dele, não importa, positivo ou negativo. Veja os fatos que aconteceram na vida dele. É por aí que a gente calcula como que a pessoa age. Uma pessoa que agiu corretamente, teve fatos positivos na sua vida, dificilmente vai mudar a casaca. E também quem teve fatos negativos, agiu de uma forma errada, não vai mudar também agora para agir de forma certa. Quer dizer, analisar isso. Cada um tem a sua consciência, a sua ideologia. Isso é bonito da democracia. Conheço petistas fantásticos, o pessoal do PSDB fantástico, conheço o pessoal do PSL fantástico. E vários partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Agora, vamos tomar cuidado com quem a gente vota. São pessoas que comandam o nosso país. É isso que nós temos que pensar muito. Na realidade, votem consciente, é o que eu peço sempre. O Reis está falando aqui que é melhor já ir se acostumando. E a dona Vilma falando aqui, deixa o Lula falar, Guza. Ele já está falando, né? Está falando não, vão dar uma multa agora para o PT todo dia que o Lula aparecer falando, né? O Lula já falou demais. Bom, vamos nos despedindo. Terça-feira, uma excelente terça-feira para você. Vem friozinho por aí. Um abraço para o João Vilela, para o Guto Brito, para os demais comentaristas. Para você que assiste nosso programa agora na reprise às 11 horas e também às 1h da manhã. Continua com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Até amanhã.